Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a nossa terceira aula sobre cartografia. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre projeções cartográficas. O que seriam as projeções cartográficas? O planeta Terra, como já foi falado, ele é uma esfera, ou seja, redondo. Então dificilmente você consegue colocar algo que é uma esfera, algo redondo, dentro de uma folha ou um projeto plano. Por exemplo, tenta descascar uma mexerica e continuá-la com o seu formato original. É impossível. Da mesma forma, tente abrir o planeta Terra e colocar dentro de uma folha de papel. É impossível. Não tem como, sem que não haja distorções. Então, todas as projeções cartográficas possuem distorções, certo? Pensando desta forma, muitas pessoas buscaram tentar analisar o planeta Terra para poder colocar dentro de uma folha de papel. Porém, a pessoa A, ela tinha um modo de pensar, a pessoa B, ela tinha outro, a pessoa C, a D, a E, a F, a G, a H, a I, J, tinham modos diferentes de olhar para o planeta Terra e colocar dentro de uma folha de papel. É por essa razão que há inúmeras projeções cartográficas, de acordo com o tempo, de acordo com as tecnologias, de acordo com a ideologia de cada um. Assim foram criando várias projeções, por conta que cada pessoa tinha um olhar diferenciado para o planeta Terra. E não somente isso, houve cartógrafos que pensavam que era necessário que parte do planeta Terra poderia ser analisado de uma forma um pouco maior. Outros queriam explorar outras partes do planeta Terra. Para você ter uma ideia um pouquinho mais ampla, a exemplo, os polos. Pouco se sabe a respeito dos polos, o seu formato, pouco é analisado a respeito dos polos, Polo Norte e Polo Sul. Então, pensando desta forma, também ocorreram de geógrafos pensarem numa projeção cartográfica que abordasse os polos, onde que os polos pudessem ser analisados. Então, por essa razão que há inúmeras projeções cartográficas, de acordo com o ponto de vista de cada pessoa, de cada cientista, de cada cartógrafo. Sendo assim, as projeções podem ser divididas em 4 categorias, de acordo com o que será distorcido ou preservado. Então, pensem comigo, se é para ser mexido, se é para ser distorcido, então a gente pode, por exemplo, pegar uma área que será distorcida de uma forma maior e a outra que a gente vai preservar um pouco mais, mantendo a sua realidade, um pouco mais da sua realidade, para que a gente possa analisar um pouco melhor essa área. Pensando assim, existem 4 categorias de projeções cartográficas. Só para você entender, existem várias projeções cartográficas, porém 4 categorias de distorções, de modificações para que haja a construção dessas projeções cartográficas. Sendo assim, nós temos as categorias equivalentes, as conformes ou semelhantes, a equidistante e a filática. Lembrando mais uma vezinha também para vocês, sabendo que a Terra ela é redonda, na verdade tem o formato de uma geóide, é como se fosse uma circunferência toda distorcida. O globo terrestre é a única projeção que apresenta a Terra no seu formato com o mínimo de distorções. Do restante, todas as outras possuem distorções, umas um pouco mais, outras um pouco menos. Voltando aqui para as categorias aqui, de distorções, de modificações do espaço geográfico para que ele possa ser representado, né, na sua projeção. A gente tem então a categoria equivalente. O que seria a projeção equivalente? Ela mantém as proporções, ou seja, o seu tamanho real. Lembrando que a gente tem a escala, que é o número de vezes que foi reduzido. Então, as projeções equivalentes, elas buscam o tamanho praticamente de uma forma semelhante do que é na realidade, certo? Então haverá distorções, porém a proporção, o seu tamanho, ele vai tentar deixar o mais semelhante possível. Conforme ou semelhante, conserva as formas. Por exemplo,
O Brasil praticamente ele parece um pouquinho, tipo, sei lá, meio que um triângulo arredondado, que a gente pode dizer assim. Então as projeções conformes ou semelhantes, elas vão manter as formas. Pode ser que tipo a área representada, o continente africano fique maior do que ele é, ou a Europa, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que muitos mapas, muitas projeções, elas tinham como principal base de estudo de se manter ou até aumentar para dar mais ênfase, para deixar com mais prioridade o continente europeu. Isso é uma visão eurocêntrica, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então muitos eles mantiveram as formas, certo? Porém o tamanho ele acabou sendo distorcido, deixando o continente, por exemplo, europeu maior do que realmente ele é, ou o continente africano menor do que realmente ele é, para mostrar uma inferioridade, para que o continente africano pudesse ser explorado, pudesse ser extraído os recursos, pudesse ser escravizado. Então você apresentava o continente africano menor do que ele realmente é, para que se apresentasse uma inferioridade do continente, certo? Equidistante, mantém as distâncias. Então você pode ali, por exemplo, modificar a forma, modificar o tamanho, mas você mantém as distâncias. A distância em quilômetros é exemplo do continente africano para o continente americano. Então você mantém as distâncias. As projeções que mantêm as distâncias são os equidistantes. Os afiláticos, ele vai distorcer tudo. Então vai distorcer a distância, a forma, o tamanho, mas tudo de forma mínima, beleza? Então tudo de forma mínima. Vamos supor que, por exemplo, esse daqui, ele é o tamanho real, certo? Da forma que a gente quer representar. Esse é o tamanho real. Aqui no caso, no conforme, o tamanho, ele foi o que? Distorcido. O tamanho ele está maior do que realmente ele é, certo? Esse daqui é o tamanho real. Aqui o tamanho ele foi distorcido, não foi aumentado o tamanho comparado a este daqui de cima. Porém, se você prestar atenção, a forma ela é semelhante. Então o tamanho ele foi distorcido, porém a forma continua a mesma. Aqui, ó, mantém as distâncias. Então, exemplo, vamos supor que tipo a distância real do continente americano para o continente africano é essa distância, certo? Porém, tipo, existem mapas que a distância ela vai estar distorcida, só que o equidistante ele mantém-se real a distância. E por último aqui o afilático, certo? Ele vai distorcer tudo. Aqui, ó, o tamanho ele está distorcido, só que de forma mínima. A distância está distorcido, só que de forma mínima. E aqui, ó, o outro também distorcido, só que também de forma mínima, certo? Então o afilático ele seria praticamente uma das melhores projeções cartográficas para a gente poder trabalhar, poder analisar, poder entender o espaço geográfico. Sendo assim, a gente vou apresentar para vocês as projeções de acordo com a visão de cada um cartógrafo. A projeção plana. Então, projeção plana também conhecida como projeção azimutal. A projeção plana ela é excelente para que possa se observar os polos, tanto o polo norte quanto o polo sul. Então você encontra bastante dessa projeção plana em jogos, a exemplo, em filmes. Essa projeção plana ela vai mostrar aqui a Terra como se ela fosse uma Terra plana, só que com ênfase em um destaque em algumas áreas, principalmente as áreas dos polos, Polo Norte e o Polo Sul. Essa é a projeção plana, também conhecida como projeção azimutal. Então, se você encontrar algum livro dizendo projeção azimutal, para a gente poder observar e analisar os polos, Polo Norte e Polo Sul, você sabe já que está falando sobre a projeção plana do espaço geográfico do planeta Terra. Projeção cônica. São projeções mais adequadas para a representação de países em médias latitudes e ou para a representação de um determinado hemisfério. O que seria a média latitude? São as latitudes próximas ao paralelo do Equador, à linha do Equador, ou seja, as áreas centrais. Então a projeção cônica ela é ótima para que a gente possa, por exemplo, observar as latitudes centrais,
as áreas tipo tropicais, Trópico de Câncer, Capricórnio, paralelo do Equador. Também dar ênfase a algum hemisfério, hemisfério norte, hemisfério sul. Então a projeção cônica, a gente tem aquela um pouquinho mais acima e depois a gente tem ela aberta aqui mais abaixo, certo? Então essa daqui é a projeção cônica adequada para as latitudes centrais. Próximo, projeção cilíndrica. O que seria um cilindro? É meio que um cano, certo? Um cano tipo de tubulação. Isso é um cilindro. Ou uma cartolina. Quando você pega uma cartolina e você dobra ela, você compra na papelaria, ela sempre vem dobradinha, né, com elástico. Então aquilo é o formato de um cilindro. Então a projeção cilíndrica é muito utilizado para representar a Terra em um plano, ou seja, um planisfério. Existem alguns tipos de planisférios. Então você pode observar aqui que a Terra ela foi colocada dentro de um cilindro, certo? Depois de colocado dentro de um cilindro, a gente pode abrir esse cilindro, que fica praticamente quando você vai fazer o seu trabalho dentro da cartolina. Você abre essa cartolina. Quando você abre essa cartolina, ou seja, você abre este cilindro, se transforma em um planisfério. Então nós temos aqui uma projeção cilíndrica planisférica, ou seja, um cilindro que foi aberto. E vocês conhecem esse daqui como mapa mundi, certo? Mas o nome técnico deste mapa mundi é projeção planisférica ou projeção cilíndrica planisférica, quando está aberta. Nós temos alguns tipos de projeções planisféricas. A exemplo, a projeção cilíndrica de Mercator. O que seria a projeção cilíndrica de Mercator? Então seria o mapa mundi com seus tamanhos distorcidos. Se você prestar atenção aqui, o continente africano ele está menor do que realmente ele é, certo? Por que ele está menor do que realmente ele é? Essa projeção cilíndrica de Mercator ela foi elaborada no período de colonização. Qual que era o objetivo do período de colonização? Mostrar que a Europa era forte, poderosa, e que o continente africano era algo pobre, algo fraco, algo simples, algo largado, para que pudesse ser dominado. Então mostrava-se o continente africano menor do que realmente ele é, e o continente europeu muito maior do que realmente ele é, certo? Que o continente europeu. Então esse daqui é a projeção de Mercator, com os tamanhos totalmente distorcidos. É a mais utilizada em virtude de enfatizar a Europa como centro da Terra. Então isso de enfatizar a Europa como centro da Terra se chama visão eurocêntrica, onde a Europa dominava o mundo. Hoje a gente sabe que a maior potência mundial é os Estados Unidos, junto com algumas potências europeias, Japão e China. Porém, no período de colonização, quem dominava o mundo era a Europa. Então isso se chama visão eurocêntrica. A Europa como detentora, como maior, como soberana, como a mais poderosa do mundo, visão eurocêntrica, dominadora, espalhando ali o seu processo de colonização pelo mundo todinho. Depois nós temos a projeção de Peters, ela apresenta os seus tamanhos reais. Olha que o continente africano, o tamanho que é gigantesco, maior, enorme, gigante, totalmente grandão. Olha que o continente europeu, como ele é pequenininho. Então olha aqui a diferença. Continente africano, na projeção de Peters, gigantesco. E olha aqui o continente africano, o tamanho que ele é apresentado na projeção de Mercator. Aqui fica bem claro e simples para que a gente possa analisar que a Europa ela está como dominadora, certo? Só que a Europa ela é totalmente menor do que realmente foi apresentado no período de colonização. E o continente africano ele é mais rico e poderoso do que realmente ele foi apresentado nas projeções anteriores. Depois nós temos a projeção de Robinson. Ela distorce tudo, só que de uma forma mínima. A projeção de Robinson atualmente é a mais utilizada. Mapa mundi, quando a gente analisa num livro, hoje a gente vê a projeção de Robinson. Por quê? Vai distorcer tudo, só que de uma forma mínima, para que a gente possa entender qual é o tamanho real dos continentes, para que a gente possa realmente fazer um estudo de uma forma clara, de uma forma não alterada, maquiada,
modificada para que a gente possa entender realmente o espaço geográfico como ele realmente é, certo? Então a gente utiliza a projeção de Robinson, onde que tudo ele é distorcido, a distância é distorcida, o tamanho é distorcido, tudo é distorcido, só que de uma forma mínima, certo? A projeção de Robinson. Aqui cada uma das suas projeções, para que você possa analisar as projeções, fazendo uma comparação delas. Isso daqui é um print do teu livro, certo? A fonte de onde que foi tirado, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por último nós temos aqui o globo terrestre. Então, que nem eu falei para vocês, o globo terrestre também é uma projeção, é uma geóide, só que essa projeção geográfica do espaço geográfico, ela vai apresentar o planeta Terra de uma forma mínima de distorção, por conta que a sua forma ela foi mantida. Lembra que eu falei para vocês? Tenta abrir uma mexerica mantendo a sua forma real. Impossível. Aqui então nós temos o globo terrestre mantendo a sua forma real. É por isso que apresenta o menor número de distorções. Beleza, gente? Então, por enquanto é só. Esse daqui foi o final da aula. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Não tem aula 2. Isso daqui foi só um errozinho. Esse slide deveria estar um pouquinho mais para lá, mas isso não altera em nada. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Um abraço e a gente finaliza o capítulo por aqui. Tchau, tchau.